Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é gerente de condomínios versus síndico. Versus será? Do mesmo lado? Do lado oposto? Precisa de síndico e de gerente? Quando tem o síndico profissional, substitui o gerente? A importância da relação entre esses dois, entre a administradora, muita coisa para discutir e temos dois convidados especiais para discutir esse tema. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois convidados especiais com muita experiência no segmento. Um gerente de condomínios, que é jovem, mas já é gerente há muito tempo. Kelvin Felipe, muito bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez. Eu que agradeço, demorou para me chamar, mas estou aqui. Primeiro de muitos. Sim, por favor. Essa outra aqui já é recorrente no nosso programa. Priscila Bittar, síndica profissional, síndica 5 estrelas. Tem um programa na casa Condomínio Informal. Faz tempo que não vinha, que bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E lá no fundo temos o Rogério Tacitani, né, que está sendo diretor do programa hoje. Pri, qual a importância de ter um bom gerente de condomínios da administradora? Normalmente não aquele in loco, estou dizendo gerente que toma conta de uma carteira de condomínios, e aí de um ou de alguns condomínios que você tem como síndica. Eu vou te falar, o gerente ele é de suma importância para o trabalho do síndico fluir de uma forma boa, né? O gerente ele não precisa ser só um bom gerente, tem que combinar a forma de trabalho, né? Então, às vezes você tem um gerente excelente, mas aquele gerente te irrita, entendeu? E às vezes irrita. Às vezes irrita, entendeu? Então a pessoa tem que ter, assim, meio muito informal, né? Mas já que eu sou do condomínio informal mesmo, tem que ter a mesma vibe, entendeu? Você tem que ter o... Mas você precisa de um bom gerente, porque quando você não tem um bom gerente... O Rogério tá ali fora, mas, vou dizer, a gente sofre. Quando o gerente não é bom, quando a administradora não é boa, você acaba sofrendo uma pressão e tendo que fazer um trabalho que não é seu, né? Assim como eu acho também que acontece o contrário, né? Então, o gerente, ele é tudo. Inclusive, porque é o gerente que, na teoria, né, e é o que acontece, que vai acompanhar o condomínio por mais tempo, né? O síndico pode sair, mas o gerente, ele tem um histórico, ele tem uma forma de trabalho, ele já conhece os moradores. Então, ele é importante tanto no trabalho quanto você numa implantação. E acho assim que é interessante pensar, meu ponto de vista, já vou trazer para o Kelvin, que na verdade a responsabilidade de tudo é do síndico. Sim. Né? Mas o síndico está dando, né, ou emprestando uma parte da responsabilidade, talvez a maior, porque envolve parte financeira, prestação de contas, que você está ali transferindo não a responsabilidade, mas o trabalho para a administradora, que tem o seu gerente como representante. Kelvin, quantos anos de gerente de condomínio já? De gerente, vai fazer 5 anos já. Eu lembro que... Eu vi esse menino quando ele era assistente. Eu lembro de você, lembro de... Foi rápido, ficou muito pouco tempo como assistente. Foi um prodígio. Opa, foi uma subida rápida, mas é o que eu sempre falo. Eu trouxe uma bagagem, como eu vim lá de Mogi das Cruzes, uma administradora pequena, então o contato com o síndico, o morador, o corpo diretivo, ele é diferente daqui de São Paulo. Então, a gente acaba criando raízes no condomínio, entendendo mais sobre o condomínio, a dinâmica do dia a dia, o tratamento com o corpo diretivo e com o morador é um pouquinho diferente daqui de São Paulo. Então, eu falei, preciso trazer isso para São Paulo para eu tentar ter algum diferencial aqui e para conseguir crescer. Acho que foi por isso que eu consegui, dentro da administradora que eu estou hoje, crescer tão rápido. Foi coisa de 8, 9 meses, já fui... Falaram, toma aqui, essa carteira o diretor que era louco na época. Certeza. Mas falando... Era eu, tá, gente, o diretor. Ainda só. Falando em administradora e síndico,
e a questão da vibe, né? Isso que você falou de ter uma mesma vibração. E o Kelvin falou uma coisa importante. Acho que talvez um dos maiores diferenciais que ele tem é a questão de criar vínculo, né? Sim. E o síndico tem a sensação, e é verdadeira, de que ele se importa com o condomínio, né? De que ele está ali para fazer o melhor e que quando acontece algum erro, não importa de onde seja, ele sente esse erro, ele corre atrás para corrigir. E muitas vezes, eu acho que o síndico não sente isso do gerente de conta. Queria que você falasse a sua opinião, que você tem tantos gerentes de conta, eu já teve vários gerentes de conta. Hoje a gente está com 20 condomínios, eu creio que nós temos uns 8 gerentes diferentes, né? Hoje nós estamos com um time ótimo de gerentes e eu não sinto mais esse problema, mas foram várias que acabaram mudando, ou de gerente, porque às vezes a administradora é ótima, o que não funciona é a ligação com... quem tá ali na linha de frente. Né? Do síndico, né? Porque se você tem um síndico mais tranquilo, você precisa de um gerente mais tranquilo, ou de repente até mais agitado para funcionar. Mas se você já é muito agitado, o gerente não pode ser agitado, né? Porque senão... Tem que segurar um pouco, né? tem que segurar um pouco. E... quando você tem essa dificuldade de conversa, quando você pede uma coisa e a pessoa não te responde, eu não sei se... Eu tô falando por mim, tá? Eu acho que tem síndico que gosta de se impor, que fica pedindo 70 vezes a mesma coisa. Cara, eu não gosto. Eu peço uma vez. E peço 2. Se eu pedir a terceira... Ferrou. Lascou, entendeu? Então... isso me deixa, como é que eu posso dizer, insatisfeita com o meu trabalho, porque eu não consigo cobrar do gerente da maneira como deveria, mas na verdade é uma postura do gerente, ou dos nossos gerentes que nos deixam mal acostumada, entendeu? Porque você chega num ponto que o trabalho está tão em parceria que vem um outro e você pede, não faz, você pede, não faz, você pede, não faz. Tem alguns ainda que você tem a liberdade de falar, não posso falar o palavrão, né? Porque senão o diretor mata a gente. Pode, diretor? Pode? Não pode. Falou que não. Eu falo de vez em quando, acho que ele corta. Eu sou podado, sabia? Eu sei. Eu acho que a questão da liberdade de imprensa devia ser eu te entendo. Mas do tipo, você manda um P... Você entendeu? Mas se você não tem essa liberdade, você fica ali assim, né? E às vezes você não conhece a administradora e você fica... coitado do Rogério, né? Que o Rogério... E tem questão política vezes. também, né? Aí você percebe que a administradora é ruim, que o gerente é ruim, mas você não pode chegar em 10 dias e falar, quero trocar administrador agora. Porque não é politicamente correto. Exatamente, mas a gente, o primeiro passo é a troca do gerente, né? Se você está insatisfeito com a administradora e com o gerente, primeira coisa, troca o gerente, que às vezes a vibe muda, né? E se você... Desculpa, termina. Eu, numa mesma administradora, eu já trabalhei com 2 gerentes, um sensacional, que está com a gente, acho que há 5 ou 6 anos já, e o outro, pelo amor de Deus, quando esse nosso gerente vai entrar de férias, eu faço assim, não é o talzinho que vai te cobrir não, né? Ele fala, não se preocupa. Kelvin, tem um problema. Ela falou assim, quando o síndico está insatisfeito com o gerente, ele levanta a mão e pede para trocar. E quando o gerente está insatisfeito com o síndico? Não responde. Primeiro eu quero falar com você. Já deixou seu like? Já está seguindo o nosso canal? Compartilhou esse programa? Compartilha informação de qualidade. Estamos também nas principais plataformas de podcast e temos um extra. Além dos programas, temos um extra que é só no podcast. Outra coisa, queria agradecer os nossos patrocinadores, Síndico Legal, Portal sobre Lei e Legislação Condominial, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, a certificação que é o maior diferencial do segmento condominial brasileiro, e Gabor RH, o principal curso de síndico profissional do país. Kelvin, quando você percebe que o síndico, você não tem aquela mesma... Você pede para trocar o síndico? Vou ser sincero. Trocar o síndico. Trocar o síndico. Por favor. Gostaria, mas não posso. Mas assim, sendo bem sincero, é um casamento. Eu tô ali lidando e ele tá lidando comigo no dia a dia. Se eu sou sincero, então se eu sinto que aquilo não está funcionando muito bem, como na administradora que eu estou hoje, tem uma gerente de relacionamento, já passo todo o feedback para ela, falo, olha, aqui eu tenho um ponto de atenção, o relacionamento com esse síndico não está muito legal,
E se eu tenho algum tipo de liberdade com ele, mesmo não tendo esse relacionamento profissional bacana, tento ajustar ali ou falar, olha, seria melhor trocar o gerente, então? Porque senão, por conta desse embate desnecessário que ocorre entre o gerente e o síndico, e a administradora pode acabar perdendo esse cliente, então acho que a gente tem que ser Provavelmente sincero. vai perder, né? Exato, Se você então não fizesse... tem que ser sincero, só que existe o risco de trocou de gerente, esse síndico aproveitar e trocar a administradora, mas é o risco que a gente corre, a gente não vai estar bem com todo mundo, então tentar ser imparcial o máximo possível, mas eu sempre repasso para minha gerente de relacionamento que, ó, não tá ruim o nosso relacionamento, me ajuda aí, entra em campo. Me fala uma coisa, tem uma síndrome que é conhecida na psicologia, que é a síndrome do pequeno poder, né? E tem alguns síndicos, não é o caso da Pri, não é o caso do Rogério, graças a Deus, mas tem alguns síndicos, e você não atende só ela, né? Sim. Aliás, a gente tem alguns síndicos que têm essa síndrome do pequeno poder e acha que virou Nero, virou Napoleão quando vira síndico. Aí eu quero te passar como lidar com essa situação quando você tem um síndico muito autoritário, e normalmente a administradora tem mais conhecimento do que o síndico. A administradora tem um gerente com conhecimento, com experiência, tem um gerente financeiro com mais experiência financeira, tem um engenheiro, tem um time de especialistas, e muitas vezes esse cara ou essa cara que tem a síndrome do pequeno poder bate no peito e quer tomar decisões erradas. Como lidar com isso? Acho que o ponto principal o síndico, é o que você disse, ele está passando pelo condomínio durante aquele momento. Então, ele está no mandato, ele está ali 2, 4 anos. A administradora, a gente entende que a gente vai ficar lá para todo sempre, sendo bem positivo. Só que a relação não tem que ser só com o síndico, é o que eu falei lá no começo. A minha relação nos condomínios que eu atendo é com o síndico e com o corpo diretivo, só que eu deixo muito claro para o síndico isso, porque ele está lá de passagem, então eu tenho que me relacionar com todos. Então, acho que o ponto principal não adianta você mirar toda a sua energia só no síndico. Às vezes, tudo bem, você só tem o síndico, o corpo diretivo não existe. Mas se ele existir, se eu tenho pessoas atuantes lá, eu tenho que me relacionar com eles também. E se essa percepção minha de que esse síndico, essa síndica, está se achando dono do universo, acredito que o corpo diretivo também pode pensar a mesma coisa. Então, a gente começa a entender o que está acontecendo ali naquele campo e falar com o corpo diretivo, tentar sentir se eles percebem esse mesmo ponto e conversar com eles. E ser sincero, não tem muito para onde fugir. E, infelizmente, acho que eu atendo hoje pelo menos uns 10 síndicos profissionais diferentes, eu tenho síndicos que se acham os donos do universo e você tem que saber controlar isso no dia a dia muito bem. Às vezes é um momento, está chegando próximo de uma eleição, de uma assembleia mais complicada, aí ele acaba se posicionando de uma forma um pouco diferente, você tem que entender o momento também, porque tem aqueles momentos que eu, como gerente também, não estou bem, mas eu vou fazer o meu trabalho, mas tem esse entendimento também por parte do síndico. Mas o bom é que quando se tem um síndico profissional, não precisa de gerente, né? Precisa sim, ó. Quando você tem síndico profissional, só um parênteses, não é esse o tema, mas você não precisa de gerente. Zelador. Você não precisa de administradora. Manutenção de Você não elevador precisa de também não gente, precisa mais. você não precisa de zelador. Você não precisa nem de manutencista, porque o síndico vai lá e troca a lâmpada. Olha que Mas maravilha. é engraçado que ainda existe uma parcela de pessoas que entendem que a partir do síndico profissional, que eu vou ter um custo, que não é um custo, é um investimento. É investimento. Eu não preciso, eu posso tirar uma peça. Vou tirar quem da peça? O zelador, a administradora? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E queria também que o Kelvin falasse, a Pri falou sobre uma dependência para ter um bom trabalho, que o síndico precisa ter um bom administrador e um bom gerente. E quanto o gerente precisa ter um bom suporte da administradora. Queria que você falasse desses dois assuntos e alguns outros que eu vou apimentar aqui no finalzinho do segundo bloco. Vocês já respondem isso no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!